Fala, comandante. Tudo bem com você? A linguagem dos números, a linguagem das finanças. Você precisa entender esse jogo. Como que funciona isso e se você está fazendo da maneira correta no seu negócio. Quais são os principais indicadores? Como montar essa estrutura? Esta linguagem você precisa dominar. Finanças é uma linguagem universal discutida em toda mesa de empresa, toda mesa empresarial, diferente do segmento. Se você é indústria, se você é serviço ou se você é comércio. Você precisa entender de uma vez por todas como funciona essa base e como se orientar para tal, porque senão você pode estar levando o teu negócio por um mau caminho. Isso significa que você pode não estar gerando o resultado que a empresa necessita para pagar a sua operação, sobrar resultado, lucratividade e aumentar a sua riqueza no todo. E é isso que nós vamos discutir aqui hoje. Sem dados e sem conhecimento, você é apenas uma pessoa qualquer, apenas com a sua opinião. É isso mesmo, se você é empresário, empreendedor e toca seus negócios e as suas finanças é feita apenas no achismo, você deve mudar o jogo. Você tem que entender o jogo das finanças, porque é justamente esse ponto, esse fato, que faz com que 80% das empresas fechem suas portas. Que faz que você consiga, que as empresas em 2 anos, algumas aguentam até 2, outras até 5 e dificilmente muitas vão até seus 10 anos. Por quê? Porque a empresa ela precisa não só de uma capacidade técnica daquilo que você sabe fazer, mas precisa ter uma gestão por trás de tudo aquilo que você produz, de tudo aquilo que você trabalha, né, do teu esforço que você está tendo dia após dia. E é isso que nós vamos discutir aqui hoje. Quais são os principais indicadores que uma empresa precisa para poder desenvolver o seu negócio? O que você precisa levar em consideração? E dessas considerações, como você estruturar isso? Pois bem, nós vamos estar aqui para te orientar sobre isso. Prazer, meu nome é Gilberto, sou da Formentos Consultoria, uma empresa que nasce da atividade prática. São 20 anos de experiência. Então hoje eu tocando negócios, tocando vários segmentos de negócio e descobri que essa linguagem ela funciona de maneira em todos os negócios. Ela é uma língua, a finanças ela é uma linguagem universal no mundo das empresas. Mas como fazer finanças de maneira correta, certa? Finanças não é contas a pagar a receber. Existe uma estrutura por trás disso e você precisa entender essa estrutura. E eu vou te trazer aqui os principais pilares ou a tríade de que uma empresa, pelo menos a base daquilo que você precisa para começar a entender de finanças, ou seja, gerar resultado. Vamos lá. Deixa eu trazer aqui para vocês alguns pontos que você precisa entender. Primeiro ponto, os principais indicadores que você precisa ter. Tu sabe qual que é a tua margem de contribuição do negócio? Eu estou fazendo essas perguntas para depois a gente discutir. Você sabe o teu ponto de equilíbrio? Você sabe o teu lucro operacional antes dos investimentos? Você sabe o teu ponto de equilíbrio aqui, eu tenho ponto de equilíbrio operacional e o ponto de equilíbrio econômico? Ou seja, o que eu preciso vender para pagar a conta e o que eu preciso vender para lucrar? Você sabe qual que é a tua margem final, a última linha? Né? São todos dados que a gente precisa ter no nosso dia a dia. O mundo das finanças traz isso. A Formentes hoje trabalha com controladoria, ou seja, eu sou conselheiro de negócios
e atuam na área financeira, um CFO de negócio, controller e CFO. Pegar toda a base de dados, transformar ela em dados reais para que a gente possa fazer o consumo no sentido de entender esses dados para a tomada de decisão estratégica. E para que a gente tenha esses dados consolidados, você pode trabalhar em 3 níveis da tua empresa. Se a tua empresa tem, hoje, nós vamos fazer uma escadinha aqui, ó, que é a tríade de uma gestão financeira estratégica que funciona. O básico bem feito. Tu tem hoje uma DFC, que é o demonstrativo por fluxo de caixa. Tu tem uma DRE, que é o demonstrativo de resultado por competência. A gente vai discutir um pouquinho. E você tem o teu balanço patrimonial. Essa tríade, esses 3 pilares fecham o cerco da parte de finanças. Porém, a gente precisa saber estruturar isso. Como estruturar de maneira correta. O que é o DFC? O DFC, ele dá a tração do teu negócio. DFC é o fluxo de caixa, aquele caixa que entra e sai da empresa. Ou seja, você todo dia tu está acompanhando ele. Todo dia está tendo um movimento do teu negócio. Né? Então é o dinheiro que entra e sai, mas eu preciso estruturar esse fluxo de caixa, porque se você só sabe do dinheiro que entra e sai e você não tem projeção do teu negócio, você pode ter algumas variáveis que você não está conseguindo observar. E isso pode prejudicar a estrutura do teu negócio. O DRE, porém, ele mostra se a tua empresa está gerando um resultado ou não. O DRE ele acontece por competência. O que é por competência? Eu vendi R$1.000, eu registro R$1.000. Por DFC, vamos lá, de novo por exemplo. Eu vendi R$1.000 e esses R$1.000 eu vou receber 30, 60 e 90. Deixa eu fazer aqui. Você fez uma venda de R$1.000. Mas você fez parcelado em 3 vezes para o teu cliente. No DRE, ele entra por competência. Ou seja, no momento efetivo que eu realizei isso. Por DFC, ele vai entrar em 3 vezes de 333. No primeiro mês, no segundo mês, no primeiro, no segundo e no terceiro. Essa é a diferença de caixa por regime de caixa e regime de competência. O que é a DRE? A DRE ela vai mostrar o resultado operacional do seu negócio. Se você tem capacidade de gerar resultado. Né? Todo o movimento da empresa, desde a venda até a última linha, se você está gerando resultado do seu negócio. Para isto, aí por final, a gente tem o balanço patrimonial gerencial, que é a verdadeira riqueza do empresário. É isso que importa. Eu preciso saber se a minha empresa no balanço patrimonial, ou seja, isso aqui o mercado chama de talvez equity, né? Mas isso aqui é riqueza. Né? Como está a riqueza do meu negócio? Se ela está cada vez desenvolvendo mais, né? Se ela está em crescimento, né? Se ela está em desenvolvimento. É isso que a gente precisa entender e saber. Dito isso, essa estrutura te garante DFC, DRE, balanço patrimonial. É a tríade da linguagem financeira que nós precisamos entender como empresário e é o que a gente faz aqui na Formentes Consultoria. E aí, dentro de tudo isso, a gente consegue trazer uma avaliação num gráfico aqui
sobre tudo que a gente discutiu. Tudo que a gente discutiu é esse gráfico aqui, né? Ou seja, se a minha empresa está tendo capacidade de gerar resultado, certo? Quando eu vou procurar o meu ponto de... O que é o ponto de equilíbrio ou break-even point, né, o tão conhecido, ou seja, até onde eu preciso vender para que a minha empresa tenha capacidade de pagar as despesas, né, pagar todas as despesas. O ponto de equilíbrio, o break-even point, é até onde eu preciso faturar para a minha empresa gerar resultado. Se a gente pegar nessas duas linhas aqui, então eu tenho uma linha aqui que é valor, né? E eu tenho outra linha aqui que é o tempo, né? Que é o tempo. Então, isso aqui é o que aconteceu no mês da empresa ou no ano, né? Então a gente pode ter esse relatório. Agora, o que é importante você entender aqui nessa primeira linha aqui são todos os gastos fixos do negócio. Então, ou seja, se você olhar na linha de valor, você já, antes de abrir as portas do teu negócio, no início do mês, você já tem um custo fixo, operacional ali, já existe um compromisso perante o mercado. E esse compromisso a gente diz dos gastos fixos. Você trabalha ou não, venda ou não, já existem esses gastos fixos. Depois, nesta linha aqui, nós temos a nossa receita ou o faturamento da tua empresa. Faturamento da empresa. Esse faturamento, ele, na linha do tempo, então, ele vai crescendo. Mas existe um outro custo, né, um outro gasto, que são os gastos variáveis do seu negócio. E o que acontece? O gasto variável, ele está de acordo com a tua produção, né? Se você é comércio, se é serviço, se é indústria, então sempre quando você tiver a venda, esse gasto sempre vai andar junto, isso se chama do gasto variável. Então, este gasto variável, se você ver, ele começa aqui após o fixo, né? E ele vai até este ponto aqui. Ou seja, o que está dizendo aqui? Então, aqui neste ponto, né, vamos supor aqui que numa linha do tempo de meses, eu vou conseguir atingir meu ponto de equilíbrio lá pelo 18º ou 20º dia de trabalho do mês trabalhado, né? 15 dias, a quinzena. Então, aqui está o meu ponto de equilíbrio. Você olha aqui que a minha venda, ela vai até este ponto, para depois se desencontrar o variável, deixa eu mudar aqui, para depois se desencontrar o variável com as minhas vendas. Então, daqui para frente, eu começo a ter uma margem de lucratividade. Porque eu tenho faturamento, né? Aí aqui, ó, isso aqui é despesa. Aqui é todas as despesas variáveis. Aqui eu tenho os meus gastos fixos. Então, a partir de um certo período é que eu vou conseguir realmente ter o meu resultado real, né, que pode representar, dependendo do teu mercado, 10%, 15%, 20%. Agora, vejamos que o esforço que a empresa precisa fazer para chegar até neste resultado. Essa estrutura é a base para você entender o teu negócio. Então, a linguagem financeira, eu preciso saber sobre tudo o que é uma estrutura de caixa,
são custos variáveis, despesas variáveis, o que são despesas fixas e despesas variáveis. É como se eu tivesse aqui um demonstrativo de resultado me mostrando todo o histórico do negócio. Quando você tem isso como base, você entende que a tua empresa tem que faturar X valores ali para ter um resultado equivalente. No nosso trabalho, a gente trabalha o ponto de equilíbrio. Na Formentes aqui a gente tem dois pontos, né? Que eu inclusive acabei fazendo anotação ali. O ponto de equilíbrio operacional, e aí a gente também é o seguinte, mas eu quero ter 10% do valor de venda. Aí a gente tem o ponto de equilíbrio operacional do negócio. Então você vai ter que vender até X valores para pagar todas as despesas e ter aqui um retorno de 10%. Ou seja, quando a gente entende o jogo, a linguagem dos números, o que é custo, o que é despesa, o que é fixo, o que é variável, meu ponto de equilíbrio operacional, meu ponto de equilíbrio econômico, qual é a margem de contribuição que eu tenho para pagar as despesas do meu negócio. E aí, finanças não é uma coisa tão simples assim. E é por isso que às vezes você pode estar fazendo da maneira errada. Esta base funciona depois para fazer precificação. Quando a gente trabalha aqui nesses 3 pontos, tudo isso aqui serve depois para fazer precificação. E a precificação, na maioria das vezes, se você faz aquela conta de padaria, tu pode estar fazendo errado. Porque um ponto é a taxa de marcação. Exemplo, a gente tem aquele exemplo seguinte. Eu comprei por R$100 e vou vender por 150. Por R$150. Estou tendo uma margem de 50%. Só que não. E aí quando você... Por quê? Aqui a tua taxa de marcação é 50% sobre o 100. Mas a avaliação do mundo dos negócios, nós não somamos a compra, nós somamos a venda. O teu faturamento é sobre a venda. Então você precisa somar os 50% dividido pelos 150%. Pelos R$150. Isso vai dar. Vamos puxar aqui. Se a gente pegar 50 dividido por 150, vai dar 33%. 33% do valor. Certo? Essa é a margem de contribuição que você vai ter para pagar suas despesas fixas, gerar resultado, gerar lucro para o seu negócio, pagar investimento e gerar lucro para o seu negócio. Ou seja, essa margem é o que contribui para pagar suas despesas fixas. Agora, tu viu aqui que você diz, estou ganhando 50% em cima. E a conta está errada. Essa conta de padaria não funciona no mundo das finanças. Precisa fazer por taxa de marcação. Certo? Agora, esse exemplo desses 33%, a gente voltando lá, nas nossas contas. Então, aqui para entender, se você gerou 33% de margem para contribuir com o seu negócio. Ou seja, desses 33, eu preciso pagar as minhas despesas fixas, porque lá eu já estou considerando a diferença do variável, que é o produto. Fora impostos e outras coisas, mas somente para entender. E se você tem teus gastos, e aí você, estou ganhando 50%, eu tenho 35% de
eu tenho 35% de representar, que representa os meus gastos fixos, e eu tenho 50%, então vai me sobrar ali 15%. Só que essa conta é a verdadeira conta que quebra negócio, porque a precificação está errada. Se eu tenho 35% e eu fiz lá somente a taxa de marcação sobre 50%, se eu tenho 35% e lá me gerou 33%, você já tem, a empresa já está em déficit de margem do seu negócio. Então, finanças tem que ter esse cuidado, porque senão você não está trabalhando para você e nem para o seu negócio. Você que é empresária, vocês precisam dominar finanças, precisam dominar essa linguagem financeira. Nós da Formentes estamos aqui para auxiliar, sim. Se você tiver dúvida ou de todos esses indicadores que eu trouxe aqui, você ficou com dúvida, pode entrar em contato conosco, porque nós temos ferramentas hoje, nós temos uma ferramenta de gestão financeira para entregar os principais pilares de uma empresa, que é o DFC, o DRE e o balanço patrimonial gerencial. Essa tríade pode mudar e muda o seu negócio. Dito isso, espero que esse conteúdo tenha servido, que traga uma noção da linguagem financeira que nós, que empresas, precisamos ter. E nós da Formentes estamos sempre à disposição para o que precisar. Valeu! Até, comandante!